Após o dilúvio, quando as águas já haviam baixado e a arca finalmente repousava em terra firme, é dado início a uma nova fase da história humana. O período de juízo terminara e também começara um tempo de reorganização da vida, da criação e da relação entre Deus e a humanidade. E é nesse ponto de transição que fica entre a destruição do mundo antigo e o estabelecimento de um novo começo que o texto bíblico relata que a primeira ação de Noé fora da arca não foi construir uma casa, não foi cultivar a terra ou organizar sua família. Primeiro, ele construiu um altar ao Senhor. Esse gesto, ele revela a sua prioridade espiritual. A Escritura não descreve o altar construído por Noé como algo bem elaborado, alguma coisa luxuosa. Ela não faz registro de detalhes sobre ornamentos, materiais raros ou qualquer outra forma de ostentação. Trata-se de um altar simples, feito com os parcos recursos disponíveis a Noé naquele momento. E isto reforça que o valor do ato não estava na estrutura, estava na intenção. Ao edificar o altar, Noé expressa seu reconhecimento, sua gratidão e submissão a Deus. Ele reconhece que a preservação da vida não foi resultado de sua própria habilidade. Foi a misericórdia divina que providenciou. Além disso, o altar marca de forma simbólica o recomeço da adoração humana após o dilúvio. As chamas acesas neste altar representam o primeiro ato formal de culto da nova humanidade. O texto bíblico registra esse momento de forma direta e objetiva ao dizer: e edificou Noé um altar ao Senhor. Esse versículo, ele indica que no início do período pós-diluviano, a adoração a Deus é colocada como prioridade. A primeira ação registrada de Noé após sair da arca não é de natureza prática ou administrativa, ela é espiritual. Ao construir um altar, Noé reafirma a relação entre o ser humano e Deus e reconhece que a preservação da vida ocorreu por iniciativa divina e não humana. O versículo seguinte, ele afirma: e o Senhor cheirou o suave cheiro. Interessante, né? Mas essa expressão, querido, ela não deve ser entendida de forma literal, como se Deus dependesse de sentidos físicos, tá? Essa é uma linguagem teológica que comunica a aceitação divina. O que o texto quer dizer é que o sacrifício oferecido por Noé foi aceito por Deus. E em resposta a esse ato de adoração, o Senhor estabelece uma promessa que marca uma mudança decisiva na história. O compromisso de não destruir novamente a terra daquela maneira. Assim, o sacrifício de Noé funciona como um ponto de transição entre o juízo do passado e a estabilidade do novo tempo que se inicia. Enquanto a terra durar, semeadura e ceifa, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Esse versículo ele apresenta uma garantia divina de estabilidade. Após o juízo do dilúvio, Deus estabelece que a ordem básica da criação será mantida.
os ciclos naturais continuarão funcionando de forma regular, permitindo a preservação da vida, o trabalho humano e o desenvolvimento da sociedade. Essa promessa cria o contexto imediato do capítulo 9, deixando claro que o mesmo Deus que exerce juízo também assegura continuidade e sustentação. Então, é a partir dessa garantia que o capítulo 9 inicia, registrando que o primeiro ato de Deus, após aceitar a oferta de Noé, não foi impor novas restrições, foi reafirmar a missão que no princípio havia sido dada à humanidade. E Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O mandamento não é novo. Deus está repetindo a Noé a mesma ordem que foi dada a Adão e Eva no jardim do Éden. O Senhor está mostrando que o propósito divino para a humanidade permanece o mesmo após o pecado, o dilúvio e a renovação do mundo. A vida humana continua sendo chamada a se expandir e ocupar a terra sob a bênção de Deus. O texto reforça essa missão por meio da repetição. Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. A repetição do mandamento indica sua importância central. A expressão frutificai e multiplicai-vos não se limita apenas à reprodução biológica. Ela envolve a expansão da vida em sentido amplo. Organização da sociedade, transmissão de valores, construção de herança espiritual e responsabilidade contínua sobre o futuro da humanidade. Um outro ponto relevante que por isso preciso destacar é que esse mesmo princípio não permanece restrito ao Antigo Testamento. Ele aparece com adaptações nas escrituras modernas, indicando que a ideia de crescimento, continuidade e responsabilidade diante de Deus atravessa diferentes dispensações. Frutificai e multiplicai-vos. Esse mandamento, que também está presente nas escrituras modernas, confirma que o princípio estabelecido em Gênesis continua válido em diferentes dispensações. O que começou com o altar de Noé como um ato de adoração se desdobra agora em uma responsabilidade prática: reconstruir e organizar a civilização humana sob a orientação divina. Mas essa reconstrução não se limita às relações entre pessoas. Ela inclui de forma direta a relação do ser humano com o restante da criação. Por isso, logo após reafirmar o mandamento de multiplicação, Deus estabelece um princípio sobre a posição do homem em relação aos animais. E o temor de vós e o pavor de vós serão sobre todo animal. Observe que nesse versículo, a palavra que foi traduzida do hebraico para pavor é morá. E ela não indica apenas medo intenso ou pânico irracional. No contexto bíblico, morá expressa uma reação de reconhecimento de autoridade. Algo próximo a respeito instintivo ou reverência natural. A ideia central é que a criação passa a reconhecer o ser humano como alguém investido de responsabilidade e não simplesmente como um agente de dominação violenta.
Essa escritura aponta para o papel do homem como administrador da criação. O homem é alguém que exerce autoridade delegada por Deus. Não se trata de poder para explorar ou oprimir, mas de responsabilidade para cuidar, organizar e preservar. Essa mesma compreensão aparece de forma consistente nas revelações modernas, reforçando o conceito de uma mordomia como um princípio espiritual fundamental. E é dentro desse contexto de mordomia que a Escritura avança, preparando o terreno para a ampliação da dieta humana e para novas orientações sobre o uso responsável dos recursos da criação. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento, assim como a erva verde, tudo vos dei. Esse versículo indica uma ampliação explícita da dieta humana. Até esse ponto do relato bíblico, o texto sugere uma alimentação baseada principalmente nos vegetais. Após o dilúvio, Deus autoriza o uso dos animais como forma de alimento, colocando-os no mesmo nível funcional da erva verde, em termos de provisão para a sobrevivência humana. Essa permissão está ligada à nova realidade do mundo pós-diluviano e à necessidade de sustentação da vida em um ambiente transformado. No entanto, essa autorização não é irrestrita. Logo em seguida, a Escritura estabelece um limite bem claro. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Este versículo apresenta um princípio que ocupa a posição central na teologia bíblica. No texto hebraico, a palavra Dan é traduzida como sangue, mas seu significado vai além do aspecto físico. Dan está diretamente associado à vida. Ele representa a força vital que sustenta o ser vivo e o mantém existindo diante de Deus. O termo nefesh amplia ainda mais essa compreensão. Embora seja normalmente traduzido como alma, seu sentido bíblico é mais abrangente. Nefesh se refere ao ser vivo como um todo, à vida animada pelo fôlego que procede de Deus. Não descreve apenas algo que o ser humano possui, mas aquilo que ele é. Um ser vivo que depende continuamente do sopro concedido pelo Criador. Quando o texto bíblico associa Dan, sangue, e Nefesh, alma, ele afirma que a vida não é resultado apenas de processos biológicos, nem propriedade absoluta do ser humano. A vida pertence a Deus. O sangue é tratado como sagrado não por causa de sua materialidade, mas porque representa a vida que Deus concede e sustenta. Esse princípio não permanece apenas no campo teológico abstrato. Ele é formalmente estabelecido na lei mosaica. Ao criar regras específicas sobre o uso do sangue, Deus ensina de maneira prática que a vida é santa, é inviolável e deve ser tratada com reverência. Essas normas funcionam como uma instrução contínua ao povo, lembrando que lidar com a vida exige respeito, responsabilidade e reconhecimento da autoridade divina sobre ela. Porque a vida da carne está no sangue. Pelo que vou-lo dei,
para fazer expiação sobre o altar pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação pela alma. Esse versículo, ele explica de forma direta a razão das restrições e orientações relacionadas ao sangue na lei mosaica. O texto afirma que o sangue representa a vida e que essa vida pertence a Deus. Por esse motivo, o sangue é separado para um uso específico, a expiação do altar. Ele não é tratado como um elemento comum, mas como um meio pedagógico pelo qual Deus ensina o valor da vida e a seriedade do pecado. No sistema sacrificial, o sangue não tinha a função de cumprir um ritual automático ou simbólico vazio. Ele ensinava que a reconciliação entre o Deus e ser humano envolve a entrega de vida e que essa entrega deve ocorrer conforme as condições estabelecidas pelo próprio Deus. Cada sacrifício apontava para uma realidade maior do que o próprio rito, preparando o entendimento do povo para um princípio mais amplo de redenção. Esse princípio permanece consistente ao longo das Escrituras e reaparece de forma clara no Novo Testamento, quando Jesus declara: "Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." Com essa declaração, Jesus conecta o sistema sacrificial da lei à sua própria missão. O sangue que antes era oferecido no altar passa a ser compreendido como o meio pelo qual a expiação definitiva seria realizada por meio de Cristo. Dessa forma, o texto bíblico avança de maneira progressiva. Primeiro, estabelece a responsabilidade do ser humano sobre a criação. Em seguida, ele aprofunda esse ensino ao afirmar a necessidade de reverência pela vida como um dom concedido por Deus. Esse princípio alcança seu ponto mais elevado quando a Escritura passa a tratar diretamente da dignidade da vida humana. Se o sangue simboliza a vida e se a vida pertence a Deus, então a vida humana possui um valor singular, o que serve de base para as declarações que o texto apresenta a seguir. "E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem." Nesse versículo, Deus estabelece um princípio claro de responsabilidade de moral. A vida humana não pode ser retirada sem consequências. O texto afirma que Deus exigirá prestação de contas sempre que uma vida humana for tirada, seja por um animal, seja por outro ser humano. Isso demonstra que a vida não é um bem disponível para uso arbitrário, mas é algo pelo qual se responde diante de Deus. O versículo seguinte explica o fundamento desse princípio. "Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem." Neste versículo, o Senhor estabelece um princípio fundamental.
A vida humana é inviolável, porque o ser humano foi criado à imagem de Deus. Essa afirmação não se apoia apenas em uma norma moral ou em uma linguagem simbólica, mas em uma base teológica clara sobre a origem e o valor da vida humana. A palavra hebraica tselem, traduzida como imagem, indica representação e correspondência. O texto bíblico ele afirma que o ser humano reflete aspectos do próprio Deus. Isso significa que a dignidade da vida humana não é atribuída pela sociedade nem depende de função, condição ou comportamento, mas decorre do fato de o homem ter sido criado com essa relação especial com o Criador. As escrituras modernas ampliam esse entendimento ao ensinarem que Deus é o Pai dos Espíritos, que os seres humanos existem em dependência contínua dele e que todas as coisas foram criadas por meio do Filho. Esses textos reforçam que a imagem mencionada em Gênesis não se limita a aspectos físicos, mas inclui uma origem e identidade espiritual. Dessa forma, tirar a vida humana não é apenas um ato contra outra pessoa, mas é uma violação do princípio de que o ser humano reflete algo do próprio Deus. É por isso que o derramamento de sangue humano recebe tratamento tão severo nas Escrituras. Com o valor da vida claramente estabelecido, o texto bíblico avança para a aliança. Onde Deus concede vida, ele também estabelece convênios. É nesse contexto que o Senhor passa a declarar os termos da aliança que se seguem. Eis que eu estabeleço o meu convênio convosco e com a vossa semente depois de vós. Nesse versículo, Deus define claramente o alcance do convênio que está sendo estabelecido. A promessa não se restringe a Noé, nem apenas à geração que sobreviveu ao dilúvio. Ela se estende à descendência de Noé, alcançando as gerações futuras. Isso indica que o convênio tem caráter contínuo e duradouro, abrangendo a história humana além daquele momento imediato. O texto ele deixa bem claro que esse compromisso divino não depende apenas das circunstâncias presentes, mas está fundamentado na iniciativa de Deus, que inclui o futuro dentro de sua promessa. A aliança, portanto, não é temporária nem limitada a um único grupo, mas acompanha a humanidade ao longo do tempo. Em seguida, a Escritura amplia ainda mais o escopo do convênio ao declarar: e com toda alma vivente que convosco está, de aves de gado e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo animal da terra. Neste versículo, a Bíblia deixa claro que o alcance do cuidado divino é amplo. A aliança estabelecida por Deus não se limita à humanidade preservada após o dilúvio, mas inclui todos os seres vivos. A Escritura afirma que aves, animais domésticos e animais da terra estão igualmente abrangidos por esse compromisso. Isso demonstra que Deus considera a criação como um todo e assume responsabilidade pela preservação da vida em sua totalidade.
a progressão do relato, ela também se torna evidente, tá? O texto começa com o altar erguido por Noé, segue para a bênção da multiplicação humana, estabelece a responsabilidade do homem sobre a criação e afirma a santidade da vida. Esses elementos conduzem de forma lógica ao estabelecimento de uma aliança que envolve o mundo restaurado após o dilúvio. Essa aliança é então declarada de forma direta. E eu convosco estabeleço o meu convênio, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Neste ponto, a Escritura define o elemento central do texto, o estabelecimento de um novo convênio permanente. Não se trata de uma solução temporária, nem de uma promessa condicionada a ações humanas. O compromisso é apresentado como definitivo e fundamentado na fidelidade de Deus. O termo hebraico berit, traduzido como convênio, refere-se a um acordo formalmente estabelecido. No contexto bíblico, esse tipo de convênio não depende da constância humana. Depende da iniciativa e da fidelidade de Deus, que assume responsabilidade pelo cumprimento da promessa. As Escrituras restauradas confirmam esse padrão de relacionamento. Elas ensinam que quando Deus estabelece um convênio, ele se compromete integralmente por aquilo que promete. Esse princípio, querido, ele é declarado de forma direta. Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo. Da mesma forma, o convênio abraâmico amplia esse alcance ao afirmar: e em tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui nós aprendemos que o convênio com Noé não é um evento isolado. Ele faz parte de um padrão contínuo de alianças que atravessa toda a história sagrada, servindo tanto como continuidade dos propósitos divinos, quanto como base para convênios futuros. Como todo convênio bíblico possui um sinal que o identifica, o Senhor apresenta um elemento visível, associando ele diretamente à promessa que acabou de estabelecer. O meu arco pus na nuvem, e esse será por sinal do convênio entre mim e a terra. Esse arco ele está diretamente ligado ao convênio estabelecido por Deus após o dilúvio e funciona como um sinal visível dessa promessa. O próprio texto bíblico explica sua função. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu convênio, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Nesses versículos, Deus esclarece que o arco nas nuvens está associado diretamente à sua promessa de não destruir novamente toda a vida por meio de um dilúvio. As nuvens que anteriormente precederam o juízo, agora passam a ser o contexto no qual o sinal do convênio aparece. Isso indica uma mudança no significado do cenário. A presença das nuvens não aponta mais para a destruição total, mas para a lembrança do compromisso divino.
A expressão "me lembrarei do meu convênio" não sugere que Deus esteja sujeito a esquecimento. Se trata de uma linguagem relacional, por meio da qual Deus associa a sua promessa a um sinal visível e reconhecível. O arco-íris, funciona como um arco permanente, acessível a todos, indicando que o convênio permanece válido sempre que as condições que poderiam causar temor reaparecem. O texto conclui reforçando a função desse sinal. Esse é o sinal do convênio que estabeleci entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. No texto hebraico, a palavra keshet possui mais de um significado. Ela pode se referir tanto ao arco-íris quanto a um arco usado como arma. Esse detalhe linguístico, querido, ele ajuda a compreender o sentido do sinal apresentado em Gênesis. O arco nas nuvens não é apenas um fenômeno visual, mas é um símbolo de que o juízo exercido por meio do dilúvio não será repetido. O instrumento associado à destruição é apresentado em posição de inatividade, indicando uma mudança na forma como Deus passa a lidar com a criação. Dessa forma, o arco funciona como um sinal de reconciliação. Ele indica que a relação entre Deus e a criação, a partir desse ponto, é regida por um convênio estabelecido por Deus e não por um novo ato de destruição total. Ao mesmo tempo, o texto bíblico deixa claro que as alianças divinas sempre envolvem termos definidos. A misericórdia de Deus é real, mas está associada a princípios e responsabilidades. As Escrituras restauradas reforçam esse padrão quando declaram: entretanto, aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. O arco-íris passa a funcionar como o primeiro sinal visível de um convênio estabelecido entre Deus e a humanidade. Ele não tem caráter ritual. Seu caráter é comunicativo. É um elemento da criação usado por Deus para tornar sua promessa clara, pública e permanente. Dessa forma, o texto que se inicia com o altar erguido por Noé encontra sua conclusão lógica no sinal do convênio. Ao longo de Gênesis 9, observa-se uma progressão bem definida. Primeiro, a renovação da vida por meio da multiplicação. Depois, a possibilidade humana sobre a criação. E, em seguida, a afirmação da santidade da vida e da justiça. E, por fim, o estabelecimento formal de uma aliança. Todos esses elementos estão integrados e revelam um padrão consistente da atuação divina. Para os santos dos últimos dias, essa progressão é especialmente significativa, pois confirma um princípio central da doutrina restaurada. Deus é um Deus de convênios. Ele estabelece convênios, cumpre aquilo que promete e fornece sinais que identificam esses compromissos. O arco-íris no céu, portanto, não deve ser entendido apenas como um fenômeno natural, mas como um sinal deliberado de um compromisso divino contínuo com a vida e com a criação. Finalizamos aqui. Depois de um longo tempo a gente retorna, né? E você já sabe, se ainda não é inscrito, te inscreve no canal, compartilha o link deste vídeo, faz um comentário, deixa teu gostei e vamos em frente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus.
meu irmão.